Bom, então vamos iniciar a nossa quarta aula da jornada do IRPF 2022. Hoje nós vamos conversar sobre rendimentos tributáveis na declaração. Uma observação na Instrução Normativa da Receita Federal 1333, lá de 2013, que ela trouxe algumas obrigatoriedades do uso do certificado digital. Então, rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, pagamentos de rendimentos, pessoas jurídicas, quando constituam deduções, ou seja, despesas médicas, despesas educacionais, pessoas físicas, quando constituam ou não a dedução, ou seja, qualquer tipo de rendimento. Acima de 5 milhões, ele é obrigado a utilizar o certificado digital. Então, acima de 5 milhões, é obrigatório o uso do certificado digital. Então, você já tem que alertar o seu cliente que recebe, aqueles que recebem acima de 5 milhões. No ano de 2021, ele tem que obrigatoriamente tirar o certificado digital. As pessoas dispensadas da declaração do imposto de renda, as que não se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade que nós analisamos na aula anterior, os critérios de obrigatoriedade, critério renda, critério ganho de capital, critério aplicação em bolsa de valores, na hora que você vai se beneficiar da venda de imóvel residencial para a compra de outro imóvel residencial, todos os critérios, atividade rural que nós vimos anteriormente. Conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenha sido informado seus rendimentos, bens e direitos que possuir. Então, quando você é dependente de alguém, você obrigatoriamente tem que declarar os seus rendimentos, seus bens, seus direitos, e você está desobrigado de entregar a declaração, porque aí você vai entrar como dependente. Lá no meu imposto de renda, no site da Receita Federal, vai aparecer na declaração daquele exercício que você entregou como dependente. Então, para você fazer qualquer situação que você precisa do recibo, você vai ter que usar o recibo do titular. Teve posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, cujos bens comuns sejam declarados pelo outro cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$300 mil em 31 de dezembro de 2021. E mesmo que não esteja obrigado, qualquer pessoa pode apresentar a declaração de imposto de renda. Eu sempre digo para os meus amigos, que mesmo eles sem renda, é salutar que ele faça a declaração do imposto de renda para poder justificar o rendimento que ele teve durante o período. Nós temos que entender que ninguém consegue ficar durante um ano inteiro sem receber nada. Todos nós recebemos alguma coisa de alguém. Pode ser uma remuneração, pode ser um provento de qualquer natureza, pode ser uma doação, que nós temos aí pessoas que falam assim, eu não declaro porque eu não recebo nada. Como é que você vive durante um ano? Meu pai que me dá, beleza, isso é doação. Então, tudo que você recebe, ele vai ser cruzado em algum momento com alguma declaração, com alguma situação. Então, é sempre bom que você faça o controle destas movimentações financeiras que você possa obter. O prazo de entrega que eu imagino que seja, podendo mudar, porque ainda não foi divulgado, seria lá do dia 1º de março até o dia 30 de abril, 29 de abril, dependendo do dia útil. Eu, particularmente, com todo o avanço tecnológico que nós temos por parte da Receita Federal, eu não vejo o porquê de ainda se adotar dia útil para você fazer a declaração de imposto de renda. Já que é tudo eletrônico, é tudo via internet, é só você configurar o site para que, ao final do dia 30 de abril,
ele não receba mais. Mas aí nós temos essa questão de ano passado começou no dia 3 de março, por causa do que era feriado, né? Era sábado e domingo, aí eles jogam para segunda-feira. Esse ano nós temos uma particularidade, que no dia 1º cai justamente dentro do carnaval, né? Que mesmo você vendo a discussão sobre a pandemia, né? Centenas de cidades cancelando o carnaval, mas na agenda do Ministério da Economia é feriado o dia 2 e o dia 3. Tanto que a data de algumas obrigações acessórias, que seria dia 28, foi antecipado para o dia 25. Aí, por causa de uma pressão das entidades de classe, voltaram para o dia 28. Né? Notadamente, a DIRF, a E-Financeira, né? Que são declarações que estariam sendo trazidas para o dia 25 e foram postergadas lá para a data do último dia do mês. Tá? Então, na próxima semana, eu espero que nós já tenhamos essa definição definitiva, né? Para nós sabermos qual é o prazo derradeiro para que nós possamos fazer a declaração. Né? Nós temos uma multa de atraso, né? Existindo imposto devido. Ainda que integralmente pago, a multa é de 1% ao mês ou fração de atraso calculado sobre o valor do imposto devido, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. E não existindo imposto devido, R$ 165,74. Sempre o maior, tá? Entre 1% ao mês ou fração do mês sobre o imposto devido e o mínimo sempre será o maior. Nós temos o exemplo do cálculo da multa que é feito pelo atraso na declaração de imposto de renda. Isso aqui você pode apresentar para o seu cliente, né? Quando ele tiver dificuldade de apresentar documentação para poder comprovar. A gente sempre fala para o elaborador do imposto de renda que, na ausência de informações do contribuinte, e você tem certeza que ele vai apresentar essa documentação a posteriori, que você observe qual é a melhor forma de declarar esse imposto, né, no prazo correto, né, transmita a declaração mesmo com ausência de informações e depois você faz a retificação, assim que tiver as informações necessárias. Tá? Porque essa multa aqui ela é pelo atraso. Você não declarou, você vai pagar. Sendo que multa do atraso da declaração, ela só se justifica para pessoas que são obrigadas a fazer a declaração de imposto de renda. A multa é descumprimento de alguma obrigação acessória. Então, se você não é obrigado a declarar e não fez a declaração, aí, de repente, você fala assim, eu quero fazer meu imposto de renda. Eu não era obrigado, mas eu quero fazer, eu preciso ter uma renda. Beleza. Tá? Então, você vai fazer a declaração fora do prazo, né? Mas não há de se falar em multa, tá? Não há de se falar em multa. Por quê? Porque você não descumpriu a obrigação de entregar. Tá? Você não conseguiu, você não descumpriu, né, a obrigação. Tá? Então, se você fizer qualquer momento desse que gerar multa, pode questionar. Tá? Porque não é obrigado, não há de falar em multa. Então, vamos lá. Cálculo da multa sobre imposto devido, comparado com R$ 165,74, dos dois, o maior. Exemplo 1. Declaração entregue com atraso no mês de maio de 2022, com imposto a pagar de R$ 10.000. Tá? Independente se ele foi pago ou não, tá? Durante o ano
calendário que nós estamos estudando. R$10.000 vezes 1%, ou seja, maio é um mês após a obrigação que seria abril. R$100 de multa. Então, eu tenho R$100 de multa e eu tenho a multa mínima de 165,74. Das duas, a maior. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pagar um DARF de 165,74. O programa gera essa multa. Segundo exemplo, declaração entregue com atraso no mês de outubro de 2022, com imposto a pagar de R$10.000. 10.000 vezes 6%, né? Que aí é maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. R$600 de multa. Tá? Neste caso, R$600 é maior do que a multa mínima de 165,74. Aí você vai ter que pagar a multa de R$600, tá? Pelo atraso na declaração acessória, tá? Da obrigação acessória. Nós temos dois tipos de declaração de imposto de renda. Tá? Eu tenho que fazer um estudo em quais são os comprovantes que o meu cliente tem, né? Quais são as despesas, quais são as receitas que esse meu cliente me apresenta, para poder analisar qual é a melhor forma de declarar seu imposto. Eu tenho a declaração simplificada, que na declaração simplificada, o contribuinte ele vai fazer uma escolha, tá? Ele vai trocar todas as suas deduções permitidas, tá? Despesa com plano de saúde, despesa com escola, o valor de dependente, né? Tudo que você pode deduzir do imposto de renda por 20% da sua receita bruta tributável total. Tá? Só que nós temos um limitador destes 20%, porque os 20% eles estão limitados a R$ 16.754,34. Então, eu tenho que fazer essa análise. Quanto é que o contribuinte tem de despesas? Se forem maiores do que R$ 16.754,34, né, justifica-se que você utilize as deduções permitidas. Né? Menos que isso, aí você vai ter que ver qual é a faixa de tributação, qual é o valor da receita dele, para poder fazer o comparativo, certo? Já a declaração completa, elas podem ser utilizadas todas as deduções legais, desde que comprovadas. Aí eu tenho que ter comprovante de tudo que eu lanço lá como despesas dedutíveis. Previdência social, saúde, educação, dependentes, doações, tá? E etc. Então, esse aqui é a sistemática de cálculo do imposto de renda. Tá? Então, eu tenho aqui os rendimentos tributáveis, menos as deduções permitidas, que podem ser tanto os 20% quanto o total de despesas permitidas. Eu chego na base de cálculo 1 do imposto de renda. Aí, em cima dessa base de cálculo, eu calculo o valor do imposto que eu tenho a pagar. Aí eu jogo na tabela progressiva mensal, e dessa tabela progressiva mensal eu chego no valor do imposto, menos a parcela a deduzir, aí eu chego lá no imposto devido, menos as doações feitas diretamente ao Estatuto da Criança e Adolescente e ao Estatuto do Idoso, aí eu chego no valor do imposto devido, tá? No imposto a pagar ou a restituir. Que aí, se eu tenho imposto devido maior do que o imposto que eu já paguei durante um ano, eu tenho restituição. Se o valor do imposto a pagar ele é maior do que eu já retive durante um ano, eu tenho imposto a pagar. Então, o cruzamento
declaração de imposto de renda da pessoa física com diversas outras declarações, né? Exemplo, a declaração de imposto de renda com declaração de imposto de renda de outras pessoas. Tá? Ou seja, a minha declaração de imposto de renda vai ser cruzada com a declaração de imposto de renda do médico, em que eu informei que eu paguei o meu tratamento, com a declaração de imposto de renda do psicólogo, declaração de imposto de renda do advogado trabalhista, tá? E assim sucessivamente. Declaração de imposto de renda com a DIMOF, né, que são movimentações financeiras, né, depósitos, cheques, que são informados pelos bancos. A declaração de imposto de renda com a DOI, né, as compras e vendas de imóveis informadas pelos cartórios através do DOI. E eu já falei para vocês que tem um decreto do governo federal que os cartórios são obrigados a informar, inclusive, os famosos contratos de gaveta, né, de compra e venda de imóvel, mesmo que não seja escritura pública, vai ter que se declarar aquela certidão lá, né, de registro de imóveis. Aí a pessoa fala, mas como é que eles vão saber se não é um documento oficial, é só uma... É porque agora eu tenho o controle dos selos, né? Aí tem que colocar o selo na declaração lá de compra e venda e tem que ser informado para o governo, obrigatoriamente. Declaração de imposto de renda com as ações, ou seja, o governo tem um controle total do mercado de ações. A declaração de imposto de renda com a DIRF, declaração de imposto de renda com o Decred, né, que desde 2003, operadoras de cartão de crédito, elas são obrigadas a prestar mensalmente informações de todas as movimentações que você tem no cartão de crédito. Tá? Então, se você é o herói da companhia, né, que eu sempre falo assim, o herói da companhia, quem é? É aquela pessoa que tem um cartão de crédito bom, né, um limite bom, aí ele compra a televisão de 60 polegadas do cunhado, aí compra a geladeira da cunhada, aí compra o fogão da mãe, aí compra tudo que vai se comprar. Em valor alto, o cartão da pessoa sempre será utilizado. Muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso. Porque as operadoras de cartão de crédito elas são obrigadas, desde 2003, a informar mensalmente a movimentação que você faz no cartão de crédito. Eu já tive clientes que tinham... Era um casal, cada um tinha um limite de cartão de crédito de 15 mil, e cada um ganhava 3.500. E todo mês a fatura do cartão de crédito era 10 mil de cada um. Ah, não, mas é porque eu emprestei para comprar os bens de toda a família. Não faça isso. Tá? Não faça isso, porque um dia você vai ser chamado. Tá? E eu já vi pessoas sendo chamadas pela Cefa para justificar a movimentação de cartão de crédito. Tá? Porque na DIEF também vai informação de cartão de crédito, né, pelas empresas. A DIR-PF com a DIMOB, tá? Que inclusive a DIMOB ela já vem inserida na declaração pré-preenchida, formações de aluguéis, além de que são entregues pelas imobiliárias, né? Declaração de imposto de renda com doações, né? Então a questão das doações, elas são cruzadas para saber se você recolheu o ITCD ou ITCMD, tá? Se efetivamente você fez a doação ou se você está utilizando recibos frios para poder abater, né? E a DIR-PF com a DIMED, que também vem na declaração pré-preenchida, né? As declarações de informações de hospitais, clínicas e planos de saúde. A declaração de imposto de renda de pessoa física com a ECD, que aí é a questão dos sócios, né? Então, na movimentação da ECD, você consegue, a Receita Federal consegue ter informações do que você recebeu de prolabore, do que recebeu de lucros, para saber se você tinha direito de receber aquilo mesmo, se poderia ou não receber aquilo mesmo. A DIR-PF com a CEFIP, né? Com a CBE, né, que o Banco Central troca informações com a Receita Federal sobre operações no exterior, né, e a DIR-PF com a ECF. Além de centenas de outras declarações. Como eu disse,
palavras do próprio responsável pelo imposto de renda, em 2020, nós já tínhamos mais de 165 declarações cruzadas para apuração do imposto de renda da pessoa física. Então, não dá para a gente ficar brincando, né, com as informações prestadas ao fisco. E aqui já é uma matéria que não é de hoje, é uma matéria que é de, pelo menos de 2010, que a Receita Federal ela tem uma equipe de especialistas de mídias sociais, né? Ela fica investigando as postagens que nós fazemos no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? E todas essas outras centenas de mídias sociais, né? De redes sociais, ela fica acompanhando o que é que você está postando. Não sei se vocês lembram que há uns 3 anos teve a prisão de um empresário que ele simplesmente não declarava nada, né? Nunca fez imposto de renda e todo mês ele postava uma foto dizendo que tinha chegado um brinquedinho, né? Aí, qual é o brinquedinho? Uma Ferrari, é um Porsche, é um Camaro, é uma Mercedes. E ele teve uma foto que ele postou na garagem, tinham 5 carros. E a Receita Federal foi buscar informações da pessoa, descobriu que ele era dono de várias empresas, mas nenhuma no nome dele. Então, muito cuidado com o que você posta, tá? Porque tem muita gente que pede tirar foto em carro emprestado, né? E pode estar sendo monitorado pela Receita Federal, né? Sobre isso, né? E tem muitos casos, tá? Tem muitos casos que a Receita Federal descobriu a fraude através da internet, através das mídias sociais. Vamos retomar. Então, no imposto de renda da pessoa física, nós temos 3 tipos de rendimento, basicamente. Nós temos os rendimentos tributáveis, os isentos e não tributáveis e os rendimentos sujeitos a tributação exclusiva ou definitiva. Eu tenho que declarar todos eles? Sim, eu tenho que declarar todos eles. Tanto que na própria declaração tem o campo para todos os tipos de tributo. Então, primeiro, rendimentos tributáveis. Constituem o rendimento tributável todo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e ainda os proventos de qualquer natureza. Assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. Tá? Nós também vamos fazer uma aula detalhada sobre a questão do acréscimo patrimonial não correspondente. Vou disponibilizar para vocês uma planilha que nós fazemos a análise dessa variação. Nós temos alguns parceiros que trabalham com alguns programas de análise de imposto de renda, que só com você faz a declaração e importa para dentro dele, ele já diz se você vai ou não ter problema com o acréscimo patrimonial que você não justificou. Tá? Então, eu tenho uma renda de R$100 mil e comprei à vista uma casa de R$500 mil. Aí a Receita vai pegar os últimos 5 anos, pelo menos, para saber se você tem movimentações financeiras acumuladas de períodos anteriores para justificar esses R$500 mil. Tá? Senão, você vai ser tributado porque o acréscimo patrimonial evidenciado na declaração não se justifica pelas rendas, tá? Declaradas. A tributação, olhem só, isso aqui foi uma melhoria dos conceitos de renda tributável que a Receita fez no decorrer do período.
ela pegou e colocou: a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título. Então, isso aqui, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, eles ampliaram ao máximo a incidência tributária sobre aquilo que nós ganhamos. Porque anteriormente, no conceito anterior de receita, você só poderia tributar aquilo que tivesse lei estabelecendo a tributação. Hoje, qualquer tipo de remuneração, qualquer acréscimo patrimonial que você tenha, mesmo que de fontes que ainda não estejam tipificadas na legislação, você vai pagar imposto. Tá? Porque ela independe de denominação, títulos ou direitos. Certo? Exemplos de rendimentos tributáveis: salários ordenados, inclusive férias, proventos de aposentadoria, reserva ou reforma, pensões civis e militares, retiradas, gratificações e participações no lucro, verbas de representação e remuneração de estagiários e de residentes, parcela dos rendimentos de pensão e dos proventos de aposentadoria, transferência para reserva remunerada ou reforma, excedente ao limite mensal de isenção de R$ 1.903,98, paga pela Previdência Oficial ou privada ou por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, a partir do mês em que o contribuinte completou 65 anos. Então, vamos lá. Você tem 64 anos e ganha R$ 5.000 por mês de pensão. Ou aposentadoria. Né? Então, a partir do mês em que você completou 65 anos, você já tem o benefício da isenção no valor de R$ 1.903,98. Esse valor ele não entrará na base de cálculo do imposto. Então, você vai ter lá 5.000 menos 1.903,98. Aí você lança como rendimento tributável só a diferença, né? Lá os 3.092,02, né? Os recebidos por titular sócio de pessoa jurídica, inclusive microempresa, empresa de pequeno porte e sociedades civis, a título de remuneração pela prestação de serviços ou quaisquer outros pagamentos, como prolabore e aluguéis. Tá? Então, aqui é a remuneração de sócios, mas sócios de trabalho, sócios de serviço. Tá? Tipo, vamos lá, eu sou sócio de uma empresa, então, se eu trabalho na empresa, obrigatoriamente eu tenho que receber prolabore. É obrigatoriamente? É obrigatoriamente. Se eu trabalho na empresa, eu tenho que receber a remuneração pelo meu serviço, tá? Que é o prolabore. Eu já fiz um trabalho com uma consultora do Sebrae, onde nós chegamos à conclusão que nós temos diversas leis que elas obrigam todos os sócios que trabalham recolherem INSS sobre prolabore. Tá? Recolher INSS sobre prolabore. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós tratarmos desse tema com o nosso cliente. Tá? Muito cuidado quanto a isso. Mas aí eu também sou dono do prédio que funciona a empresa. Eu posso cobrar aluguel da empresa? Posso. Eu posso receber aluguel da empresa. Tá? Mas eu também faço a contabilidade da empresa. Eu posso receber uma remuneração como contador da empresa? Posso.
Então, eu posso receber o Prolabore pelo serviço de gestão da empresa, eu posso receber serviços pelo serviço prestado para ela, então eu posso receber aluguel. Tudo tributável, tudo é rendimento tributável na declaração de imposto de renda. Tá? Despesas ou encargos pagos pelos empregadores em favor do empregado, como aluguéis, contribuições previdenciárias, imposto de renda, seguro de vida, despesas de locomoção. Né? Aí eu pergunto para vocês conhecem alguém que tenha esse tipo de remuneração? Né? Tem muita gente que tem esse tipo de remuneração, mas a maioria não declara. Né? Eu fazia a declaração de um amigo meu que ele trabalhava no Projeto Jari, né? E ele falava que a Mineração Rio do Norte pagava para ele casa, comida, eletricidade, né? Água, tudo. Aí ele falava, e agora, o que eu tenho que fazer? Né? Considerando esse meu amigo, ele morava numa casa da Mineração Rio do Norte, que tinha 3 quartos, que tinha piscina, que tinha uma área ampla de lazer. O que ele deveria fazer? Acho que é Porto Trombetas, né? Não estou enganado, que fica lá a sede, né? Ele teria que ver uma casa nestas características, no centro da cidade. Quanto é que custaria? Ele pagaria um aluguel de R$ 1.500. Então, ele teria que lançar R$ 1.500 vezes 12 meses como uma remuneração indireta. E todos os benefícios que a empresa daria para ele. Tá? Então, eu teria que colocar isso aqui na remuneração. Tem muita gente que não o faz. Tá? 25% dos rendimentos do trabalho assalariado recebidos em moeda estrangeira por servidores de autarquias ou repartições do governo brasileiro situados no exterior. Então, tributa-se só 25% do salário destes servidores. Rendimentos de profissões, de ocupações e de prestação de serviços, inclusive de representante comercial autônomo. Honorários de autônomos como médico, dentista, engenheiro, advogado, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, etc. Também são rendimentos tributáveis. Nos rendimentos de aluguéis, que são assim considerados os valores recebidos pela ocupação, sublocação, uso ou exploração de bens, móveis e imóveis, royalties e os decorrentes de uso, fruição e exploração de direitos, inclusive autorais, quando não recebidos pelo autor ou criador da obra, são tributáveis. O que eu posso excluir do valor do aluguel para efeito de tributação? Todas as despesas referentes ao imóvel, os encargos, os tributos, que sejam responsabilidade do proprietário. Então, tudo que tiver de gasto, que é responsabilidade do proprietário, deduz-se. Impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, despesas pagas para cobrança ou recebimento de rendimentos, despesas de condomínio. Tá? Lembrando, se for responsabilidade do proprietário, se for de responsabilidade do inquilino, não há de se falar em dedução do aluguel. São também rendimentos tributáveis, dentre outros, acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados, que nós vamos tratar desse tema detalhadamente no futuro próximo. O valor do resgate entre os rendimentos provenientes de partes beneficiárias ou de fundador
e de outros títulos semelhantes. Aí é especificamente lá nos investimentos que alguém pode ter nas empresas. O lucro do comércio ou da indústria de declarante que não exerça habitualmente a profissão de comerciante ou industrial. Tá? Então, nós sabemos que o lucro ele é isento no Brasil desde 95, só que quando você não é nem comerciante nem industrial e exerce o comércio ou a indústria, você vai pagar imposto sobre esse lucro. Tá? Alguns exemplos que nós podemos ter desse caso. Né? Eu tinha um cliente que ele era um representante comercial. Né? Ele representava algumas empresas de material de construção, material de EPI, cerâmicas. E ele representava uma indústria do interior do Paraná que fabricava forro. Então, ele representava no estado, na região norte, essa empresa e vendia forro. O dono da empresa, como ele era a pessoa mais rica da cidade, a pessoa mais conhecida da cidade, ele achou que ele deveria ser o prefeito da cidade. Aí se lançou candidato a prefeito e gastou tudo que ele tinha, né, utilizando o caixa da empresa para bancar sua campanha. Né? O que aconteceu é que ele perdeu a eleição. Então, na hora que ele perdeu a eleição, a empresa ficou totalmente descapitalizada, né? E ele teve que parar as atividades e rescindiu o contrato com o meu cliente, só que ele não tinha dinheiro para pagar o meu cliente. Então, chegou um dia, o cliente saiu para o interior, quando ele chegou na porta da casa dele, tinha, se eu não me engano, era 3.000 metros de forro na frente da casa dele, ali no José Cefé. Aí ele me ligou e falou assim: Marco, o que eu faço com isso? Meu cliente me pagou, né, a indenização da rescisão, tudo em forro. Eu falei: olha, você vai ter que vender esse forro. Aí nós criamos uma empresa com prazo determinado, né? Aquela empresa com finalidade específica. Né? Para que é? Essa empresa ela tem a finalidade específica de vender esses 3.000 metros de forro. Aí ele pegou e saiu vendendo o forro. Só que nós tivemos que apurar o lucro, e esse lucro entrou na declaração de imposto de renda dele como tributável, tá? Porque ele não era comerciante, ele era prestador de serviço, e ele comercializou. Tá? Então, dentro do acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos, nós temos aqui, para que possamos saber se a variação patrimonial está descoberto, temos que somar todas as rendas e proventos adquiridos, menos as deduções e despesas para acharmos a receita líquida. Se você tem um cônjuge, é interessante que você coloque o CPF do cônjuge na sua declaração para que a Receita possa fazer o cruzamento automático disso. Então, digamos que o casal comprou um apartamento, que esse apartamento vai entrar no CPF da esposa, mas a esposa não tem renda suficiente para bancar o apartamento. Mas, somando com o esposo, consegue-se ter a renda. Então, você coloca lá, tem cônjuge? Sim. Qual o CPF? Coloca o CPF, que é para a Receita Federal entender que não foi só uma renda que pagou aquele apartamento, foi a soma das duas. Então, o acréscimo patrimonial a descoberto consiste justamente na comparação entre a renda líquida e a variação patrimonial do contribuinte. Então, o que é a renda líquida? É a renda total que ele tem menos as deduções permitidas pelo legislador. Aí eu vou confrontar a minha renda líquida em relação ao acréscimo patrimonial, a diferença entre o ano X1 e o ano X2. Se a renda líquida for superior ao acréscimo patrimonial, o acréscimo está coberto.
não terá problema. Agora, se a renda líquida for menor do que o acréscimo patrimonial, aí eu tenho um acréscimo patrimonial descoberto. A Receita Federal pode vir e tributar 15% a diferença desse acréscimo patrimonial. Tá? Sem dedução. É a diferença, lança lá os 15% e tributa automaticamente. Nós temos também 10% no mínimo dos rendimentos recebidos pelos garimpeiros de empresas legalmente habilitadas pela venda de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos. Então, no caso, está até uma situação muito complicada lá para a banda da minha terra, ali no oeste do Pará, né, que as operações da Receita Federal em cima dos garimpos ilegais. Ontem e hoje já teve a explosão de diversas máquinas, né, máquinas de 300, 400, 500 mil reais. Né? Tem até, eu vi hoje algumas balsas, né, extratoras de minério do fundo do rio que valem R$1 milhão. Né? E a Polícia Federal tocou fogo em tudo. Aí tem aquela briga, né? Garimpeiro não é bandido, é trabalhador. Eu falo, sim, mas está ilegal. Né? É muito complicado você tomar um partido nesse momento, tá? Porque são milhares de pessoas que trabalham. Né? Aí aquele garimpeiro que está lá extraindo ouro, né? Lá dentro do Crepuri, dentro do Jacareacanga, pega aquele ouro, aí vai vender esse ouro. Se ele vender o ouro para uma empresa legalmente habilitada para comercializar ouro, que nós chamamos as famosas DTVM, né? São empresas que são autorizadas pelo Banco Central a comprar e vender ouro. Então, na hora que ele vender para essa empresa legalizada, pode ser Banco do Brasil também, ele só vai tributar 10% do valor do ouro. Digamos que ele vendeu lá R$1 milhão em ouro. Aí ele vai tributar só 100 mil. Porque 900 mil ele é isento. Porque é considerado como se fosse a despesa para poder extrair esse ouro. Porque tem a pessoal que não conhece muito a área garimpeira pensa que o garimpo é só ganhar dinheiro. Não, é muito caro você extrair o ouro. Eu fiquei besta quando eu perguntei para um aluno meu lá em Novo Progresso, que tinha uma balsa na beira da BR, né? Aí eu perguntei quanto é mais ou menos uma balsa dessa. Ele falou assim, não, essa aí que é menor é R$1 milhão. Então, imagina o quanto é que circula de numerários, né? 10% no mínimo do rendimento do trabalho individual no transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhado. Quando o veículo ou a máquina utilizada for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele, aí o tributo também 10%, no mínimo. 90% é isento. E nós já vimos também em aulas anteriores que este rendimento ele é sujeito ao Carnê-Leão. Tá? Então, eu teria que fazer o Carnê-Leão mensalmente e, de acordo com a base de cálculo, pagar o Carnê-Leão mensalmente no Código 0190. 60% no mínimo do rendimento do trabalho individual no transporte de passageiros, quando o veículo for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Aí você pode considerar aí os milhares de trabalhadores de Uber, de 99, de Urbano Norte, de InDrive, de taxistas. Transporte de passageiros. Ah, eu tenho uma van, 60% no mínimo, 40% é isento de tributação. Então, estes são os rendimentos
Professor. tributáveis. Professor. Tá? Então, nós vamos tratar dos rendimentos isentos. Né? Então, observem bem que nós vimos os rendimentos tributáveis na declaração e agora vamos ver quais são os isentos. Então, o que são rendimentos não tributáveis? Os rendimentos que não estão sujeitos à incidência de imposto de renda por não se enquadrarem no conceito de renda tributável, portanto, não caracterizam o fato gerador do imposto. Diárias e ajuda de custo, em caso de remoção de um município para o outro, são rendimentos não tributáveis, porém não justificam o acréscimo patrimonial. Então, nesse caso, não se justifica o acréscimo patrimonial. Rendimentos isentos são os rendimentos tributáveis que a legislação lhes concede o benefício da isenção e somente é modificada pela alteração da legislação que prevê a concessão do benefício. Tá? Então, olha só, preste atenção. Rendimento isento, ele é um rendimento tributável, mas teve uma lei que deu o benefício da isenção. Exemplo, FGTS, lucros, alienação de bem de pequeno valor, aplicação na caderneta de poupança. Tá? Então, eles eram tributáveis em algum período e agora nós temos uma lei que diz, não, é isento. Até dezembro de 95, nós pagávamos lucros sobre... nós pagávamos imposto sobre lucro das empresas, distribuído aos sócios. Lá em 95, nós tivemos uma lei que disse, não, ele é isento de tributação a partir de 1º de janeiro. A Lei 9295, né? Não estou enganado. Só que nós já temos alguns ensaios... Professor, não é 93, não? Oi? Não é 93, não? 1993? Não, como eu disse para vocês, eu tenho alguns lapsos de memória. Antes eu sabia isso de cor e salteado, que era um negócio que eu até me assustava. Né? Hoje eu tenho que dar uma pesquisada mas eu acho que é 92, 95. Lei 9295/2005. Né? 95. Eu vou confirmar com vocês isso aí. Deu um branco mesmo, que é o tal do Covid. Mas isso aí não vai influenciar nada agora. Nada. Mas é um exemplo. Então, esquece, então, né? Não, mas é bom a gente saber disso, porque pode ter uma alteração. Sabe, o Congresso ele faz muito assim, ele vai alterar uma lei e coloca uma linha dizendo foi alterado o artigo tal da lei tal. Aí você já tem que ler aquilo e falar assim, rapaz, mexeram com tributação. Né? Porque nós temos que ficar muito atentos, tá, com esse negócio das leis que são aprovadas, medidas provisórias, etc., porque às vezes eles colocam um jabuti lá, né, como aconteceu com a exclusão daquela resolução 750, né, que tratava dos princípios de contabilidade, e numa legislação que tratava sobre contabilidade pública, eles excluíram, né, a resolução. Aí foi divulgado depois de muito tempo, olha, acabou os princípios fundamentais de contabilidade. Né? Agora nós temos princípios gerais, etc. Né? Então, nós temos que ficar atentos nessa questão, que o Congresso ele é campeão nisso. Congresso e governo, né? Eles fazem muito isso. Então, nós temos já uma discussão aí muito forte na reforma trabalhista. Existe uma proposta, inclusive, do deputado federal Celso Sabino, de tributar lucros de empresas, tá? Tributar a partir de um patamar de lucratividade, a partir de um patamar de remuneração. Né? Parece que ele isentaria só as empresas do Simples.
Nós temos aí, desde o governo da Dilma, uma discussão no Congresso de tributar a poupança. Na época, tinha um senador, era um deputado que estava propondo, com apoio do governo, tá? De passagem, que tributassem as aplicações em caderneta de poupança num depósito médio de R$50 mil. Aí você pagaria imposto sobre aquilo. Então, teria que ter uma lei acabando ou modificando a lei que tratava da isenção. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, porque a discussão no Congresso ela é muito forte. Tá? Nós sabemos que quem está no governo ele tem que fazer um malabarismo para poder não infringir a questão da lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, é muito forte essa questão. Tá? Os contadores reclamando, né? O governo vetou o refis do Simples. Não, ele não vetou o refis do Simples puramente. Ele falou assim, olha, eu não posso aprovar porque eu vou estar incorrendo em crime de responsabilidade, né, indo de encontro à lei de responsabilidade fiscal. Eu vou vetar e vocês derrubam o meu veto. Tá? Que aí não há de se falar em crime de responsabilidade quanto a isso. Tá? Porque tem muita gente só esperando um deslize, né, para puxar o tapete. Bens de pequeno valor. Para as alienações efetuadas a partir de 16 de junho de 2005, os bens e direitos de pequeno valor passaram a ter os seguintes limites: R$20 mil no caso de alienação de ações R$20 mil no caso de alienação de ações negociadas no mercado de balcão, bolsa de valores. Tá? Então, se eu negociar ações no valor de até R$20 mil por mês, não há de se falar em tributação. R$35 mil nos demais casos. Né? Então, eu vou vender um bem de valor de venda até R$35 mil, mesmo que eu tenha ganho de capital, eu não vou tributar. Tá? Então, digamos que eu comprei uma moto por 12 mil e vendi por 20. Eu vou pagar imposto sobre esses 8 mil? Ganho de capital de 8 mil? Não. Por quê? Porque o valor da negociação é abaixo de R$35 mil. Só que, na determinação do limite, eu tenho que observar que, no caso de alienação de diversos bens ou direitos de mesma natureza, no mesmo mês, eu tenho que somar os valores. Comprei 2 motos por 12 mil e vendi as 2 por 20. Aí eu vou somar 20 mil com 20 mil, 40. Aí eu vou ter que pagar imposto, né, o ganho de capital sobre os 16 mil. Por quê? Porque a soma de itens de mesma natureza ultrapassaram o limite de isenção. Então, eu tenho R$50 mil de ações, eu quero vender as ações. Vende 20 mil no último dia útil de um mês, vende mais 20 mil no primeiro dia útil do outro mês e deixa 10 mil para tu vender no mês seguinte, para tu não pagar imposto. Tá? Porque se tu vender mais de 20 mil no mesmo mês, você vai pagar ganho de capital, imposto sobre ganho de capital. Tá? No caso de sociedade conjugal, o limite de isenção aplica-se em relação ao valor de cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto dos bens ou direitos de mesma natureza alienados em um mesmo mês. Tá? Então, se é um bem do casal, né, da união conjugal, cada um tem um limite. Cada pessoa da relação tem um limite de 20 mil em ações
e 35 mil de bens de pequeno valor, de outros bens. Na alienação de bens ou direitos em condomínio, inclusive na união estável, o limite aplica-se em relação à parte de cada condômino ou coproprietários. Quando se trata de permuta com recebimento de torna, em dinheiro, deve ser considerado o valor total da alienação e não apenas o valor da torna. A torna é a parte em dinheiro que uma das partes devolve à outra, na hora que você está permutando bens. Eu quero trocar meu carro no teu, mas eu ainda vou te voltar 10 mil. Então, vai ser o valor do carro e mais os 10 mil, para ser considerado na questão do pequeno valor. Na alienação de bens ou direitos, em condomínio, inclusive na união estável, o limite aplica-se em relação à parte de cada condômino ou coproprietário. Quando se trata de permuta com recebimento de torna, em dinheiro deve ser considerado o valor total da alienação e não apenas o da torna. Repetido. Outro exemplo de rendimento isento. Ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor de alienação seja de até 440 mil, desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Preste bem atenção nisso aqui. Aqui fala de ganho de capital auferido na alienação do único imóvel. Aqui não fala se é residencial, se é comercial. Ele fala de único imóvel. Então, eu tenho um único imóvel no meu nome, vendi por 430 mil. Um imóvel que eu adquiri por 100 mil. Eu tenho um ganho de capital de 330 mil. Quanto é que eu vou pagar de imposto? Nada. Zero. Por quê? Porque ele era o único imóvel que eu tinha. Se eu não fiz essa mesma negociação nos últimos 5 anos, eu estou isento de tributação. As diárias destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas de alienação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente ao da sede de trabalho, inclusive no exterior. Lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Lei 9249, de 95. Eu falei 9295, não é? 9249, de 95, no artigo 10º. São rendimentos isentos os relativos à aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive complementações, recebidos por portadores de doença grave. Aí aqui nós temos o elenco de todas as doenças graves que são permitidas a isenção. Tá? Alienação mental, esclerose múltipla, tuberculose ativa, cegueira, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível Parkinson, doença de Paget, né? Então, todas essas doenças, elas isentam o rendimento de quem recebe essa pensão. Só que aí eu tenho que ir no INSS, dar entrada no pedido, tá? Dessa ausência de tributação. Tá? O INSS tem que reconhecer a doença
e tem que dar uma declaração para que você possa fazer essa declaração isenta no imposto de renda. Tá? Quem sofre com câncer, né, com hepatopatia grave, né, fibrose cística, né? Então, eu tenho que começar a olhar porque tem milhares de pessoas que sofrem desse tipo de doença, mas não têm conhecimento nenhum da legislação e não sabem que eles têm direito de chegar e reivindicar a isenção. Tá aí outros rendimentos que são isentos. 90% no máximo dos rendimentos recebidos Professor, pelos garimpeiros. a parte. Deixa eu te perguntar. No caso de doença, tem que ter entrada no INSS. Por exemplo, eu vou fazer a declaração de 2000, ano base 2021. Isso. Eu teria que dar entrada lá em 2021 ou posso fazer esse ano antes de fazer a declaração? É 2021, porque aí você tem que ter um amparo legal no período em que você obteve o rendimento. Né? Então, se você vai pegar e vai falar assim, a partir de 2022, o rendimento ele é isento. Tá? Eu não conheço caso de retroativo. Tá? Pelo menos os que eu trabalhei, eu não tive nenhum caso de retroativo. Né? É a partir do momento em que é determinado que ele fez. Aqui ele adquiriu a doença e ele vai se beneficiar daquela isenção. Ok? Então, 90% no máximo dos rendimentos recebidos pelos garimpeiros, de empresas legalmente habilitadas pela venda de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas, e por eles extraídos. 90% no máximo do rendimento do trabalho individual no transporte de carga e de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, quando o veículo ou máquina utilizada for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Ele não pode contratar outro para conduzir. E 40% no máximo do rendimento do trabalho individual do transporte de passageiro, quando o veículo for de propriedade do contribuinte ou locado e conduzido exclusivamente por ele. Então, aqui fecha o raciocínio dos rendimentos tributáveis, de garimpeiro, de transporte de passageiros de carga. Então, se eu tenho 10% tributável lá, eu tenho 90% isento aqui. Se lá tributa 60%, aqui eu tenho 40% isento. E eu tenho que preencher na ficha de rendimentos isentos não tributáveis. Indenização com rescisão de contratos de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho, e o FGTS. Lucros e dividendos recebidos. Parcela isenta correspondente à atividade rural. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais, que é aquele caso de 1903,98, né, por mês. Pecúlio recebido de entidade de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente. Pensão, proventos ou aposentadoria ou reforma por moléstia grave e aposentadoria ou reforma por acidente de serviço. Só um lembretezinho, tá? Que isso aqui nós vamos ver lá na parte prática. Até 2020, as pessoas que tinham duas fontes de renda e tinham mais de 65 anos, né? duas aposentadorias ou pensão, e tinham mais de 65 anos, vinha na cédula C 2 valores de rendimento isento em 2 cédulas C distintas. Digamos que nas 2 cédulas C eram beneficiados pelo teto, né? 1903,98 vezes 12. O que eu tinha que fazer? Pegar o rendimento tributável da empresa, do contribuinte, e acrescer um dos valores de uma das 2 cédulas C, lá seus 24 mil alguma coisa, mais o rendimento tributável,
porque eu só poderia lançar como rendimento isento uma das fontes pagadoras. Eu não posso me beneficiar duas vezes do mesmo benefício. Tá? Então, eu tinha que pegar e somar. O que foi feito a partir de 2021? Eu vou lançar a cédula C1, rendimento tributável, rendimento isento de pensão acima de 65 anos, na cédula C1. Na cédula C2, rendimento tributável, rendimento isento, que o próprio sistema vai fazer o trabalho de isentar o limite e somar com o rendimento tributável o que tiver de excesso. Tá? Então, isso é uma forma que a Receita Federal encontrou, porque tem muita gente que durante anos simplesmente descartava um dos valores do rendimento isento e não somava com o rendimento tributável. Nunca cobraram a diferença, mas um amigo meu, auditor, disse que já tem um trabalho quanto a isso. Eu não sei quando vai estourar isso. Ou se vai estourar. Isso depende muito de decisões políticas. Rendimentos de caderneta de poupança e letras hipotecárias. Transferências patrimoniais, doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar. Lembrando que, neste caso, eu tenho que pagar o imposto estadual de doação, né, o ITCD ou ITCMD, depende do estado em que você esteja fazendo, e outros rendimentos do titular, né, o PIS recebido e a restituição do imposto de renda. Poucas pessoas lembram, né, que tem que declarar lá em rendimentos isentos o valor da restituição do ano anterior, porque esse valor também vai ajudar na composição do patrimônio feito no ano corrente. Rendimentos isentos e não tributáveis dos dependentes. Então, se o dependente tem rendimento isento e não tributável, também vou lançar na declaração. Tem um campo específico. Na hora que eu entro no sistema para lançar, ele vai perguntar, é titular ou dependente? Aí eu vou dizer que é do dependente. E na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, nós temos geralmente 25 campos específicos, né, para informações dos rendimentos recebidos, e nós temos o campo 26, que chama-se outros. Aí eu tenho que colocar aquilo que não tiver nas 25 linhas anteriores, né, que pode alterar, tá? O programa não foi lançado ainda, então pode vir com novidade, porque a Receita tem refinado cada vez mais, tem ampliado a individualização dos rendimentos e dos gastos. Então, de repente, pode ser que venha novidade e tenha mais do que esses 26. Mas se você vai lendo lá 1, 2, 3, 4, 5, 25, não, o rendimento desse meu cliente, ele não consta nessa relação. Então, você vai colocar em outros e especificar o que é. Tipo abono, não tem um campo específico para abonos. Aí você vai colocar lá no outros, especificar abono salarial, tá? Diárias, ajuda de custo, aí você vai colocar o valor. E nós temos os rendimentos de tributação exclusiva na fonte, que são os rendimentos tributáveis cuja responsabilidade pela retenção e recolhimento é exclusiva da fonte pagadora e não permite que você compense esse imposto na declaração. Um exemplo que nós temos de pagamento de tributação exclusiva, 13º salário. O 13º salário, ele é uma tributação exclusiva na fonte pagadora. Então, eu não posso lançar como imposto retido o valor do imposto de renda no 13º salário. Por isso que ele tem um campo específico, porque ele não vai ser somado no imposto retido do ano para efeito de restituição. Tá? Então, nós temos aí exemplo de rendimento de tributação exclusiva, prêmio de loteria, 13º salário, ganhos de capital na alienação de bens ou direitos, renda fixa, fundos de investimento financeiro, operações de swap, tá? Geralmente aplicações
financeiras elas não te permitem, porque é tributação exclusiva. É a fonte pagadora que tem que reter esse valor. Está vendo ali, ó, ganho de capital na alienação de bens e direitos? Então, se você vender, teu cliente vendeu um imóvel para terceiros, ele tem que pegar e fazer o cálculo carnê-leão e reter o valor, né? Corrigindo, quem está comprando, tá? Eu vou comprar um imóvel de terceiros. Eu tenho que ver quanto é que eu estou comprando esse imóvel, quanto é o custo desse imóvel. Na época que tu compraste, apura o ganho de capital, calcula o imposto e recolhe. Só paga para o proprietário, o ex-proprietário, a diferença. Tá? Porque senão você vai acabar sendo obrigado a recolher, tá, esse imposto, com juros e multas. E vai pagar duas vezes, né? Entregou 100% do valor na mão do antigo proprietário, não reteve, a Receita pode cobrar de você esse valor, porque a responsabilidade era sua, fonte pagadora. São os rendimentos cuja responsabilidade pelo recolhimento do imposto é do beneficiário. Juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócio ou acionista de pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio. Então, os famosos juros sobre capital próprio, eles são de tributação definitiva, mas não é retido na fonte. Você recebe e tributa. Então, ele vai entrar na tua declaração de imposto de renda tributando. O imposto pago sobre rendimentos, sujeitos à tributação exclusiva e sobre rendimentos de tributação definitiva, não é recuperado na declaração de ajuste anual. Tá? Então, estes são os tipos de rendimento que nós temos, tá? Tributável, isento não tributável, tributação exclusiva. Semana que vem nós vamos ver um outro que a gente chama de rendimento, mas ele se insere em todos esses outros, que é o rendimento recebido acumuladamente. Então, vamos ter uma aula especial na próxima aula para falar do rendimento recebido acumuladamente, né? Notadamente, quando você ganha ações, né, trabalhistas que compreendem a vários períodos. Eu vou ganhar hora extra de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Aí é rendimento recebido acumuladamente. Deixa eu ver aqui no chat. Tá, eu vou dar uma olhada na lei, eu acho que é 10.803, se eu não me engano, mas eu não vou cometer o risco de errar, não. Mas existem outras doenças onde são concedidas a isenção pela via judicial. Judicialmente aí nós não podemos determinar, tá? Porque aí depende muito do argumento, né? A questão da justiça. Tem algumas que você pode chegar, entrar e ganhar, né? Só que aí não vira repercussão, né? Tem algumas coisas que... Inclusive, eu não sei se vocês viram, no ano passado, teve uma decisão, né? Teve uma pessoa que ela conseguiu deduzir do imposto de renda dela a pensão alimentícia, mesmo não tendo transitado judicialmente. Tá? Ele simplesmente chegava e dava o valor na mão da ex-companheira, não foi homologado judicialmente, não foi decidido pelo juiz, e a Receita Federal considerou que ele tinha direito, porque ele provou que ele pagava. Tá? Então, essa questão jurídica, né, ela é muito, no Brasil principalmente, é muito incerta, né? Eu ministrei um curso para a esposa de uma pessoa que trabalhava na Defensoria Pública, e ela falou que teve um caso de era inclusive uma magistrada, né, que ela, no final da vida, ela sofria de doença, né, de câncer, né, já estava em fase terminal e começou a namorar com um rapaz de 30 anos, né, que era muito mais novo que ela.
E todo final de semana ele ia para a casa dela, tinha fotos, tinha vídeos, ele frequentando, né, sábado e domingo, dormindo lá e etc. E quando ela faleceu, ele entrou na justiça pedindo a partilha, né? Aí a família pegou e falou assim: não, pá, tu namora com ela tem 2 anos só, é só namoro, vocês não casaram, vocês não têm nada a ver. E a moça falou que o esposo dela trabalhou no caso e a justiça determinou que ele também fazia parte, porque ele provou que ele tinha uma convivência com ela, né? Eu, na hora que ela falou, eu discordei, mas ela pegou e trouxe a decisão e falou assim: está aqui, né? A legislação tributária não fala, tanto que a legislação tributária só fala que para ser dependente tem que ter aquelas características que nós já vimos lá na primeira aula, né? Mas aí existem os meandros da justiça, né? Que a justiça decide de acordo com o interesse dela. Com argumento, claro, argumentos e tal. Parece que ele ficou com a casa na, na estância aí do Mineral de Salinas, né? No interior do estado do Pará. É diferente, né? Aí é aquele negócio, eu tenho a parte do regulamento do imposto de renda, que é tributário, aí você entra por outros meios e você consegue ter. Tem muita coisa, viu? Tem muita. Na verdade, se você parar para ir analisar o que nós temos de ações na justiça tentando derrubar uma série de coisas, né? É muito complicado. É muito complicado. Tem gente que está na justiça aí há anos tentando derrubar os limites, né? Eu já vi cliente que gastava uma fortuna com colégio, com faculdades muito caras, e ele entrar na justiça todo ano para tentar tirar aquele limite lá de 3.600 e alguma coisa. Mas aí até agora não teve ele não teve ganho nenhum, mas ele entrava. Tá? Só que nós temos uma discussão, né, na questão da reforma tributária, que isso foi falado inclusive pelo Paulo Guedes, que ele fala assim: eu posso até aumentar para 5.000 o limite de isenção do imposto de renda, mas aí eu tenho que tirar todas as deduções do imposto. Aí deduz dedução com plano com saúde, educação e etc. Só que é um debate muito longo. Então, não sei se esse ano nós conseguimos. Ano eleitoral, dificilmente você tem alguma mudança, né? E eu não sei se nos próximos anos a gente consegue finalizar essa reforma tributária. Tá? O argumento da Receita Federal, eles têm até argumentos quanto a isso. Né? O Tostes, o atual número 1 da Receita Federal, né, o José Tostes, ele chegou a falar: Marco, esse limite de isenção é a maior injustiça que tem no imposto. Tá? Porque tem pessoas pobres que não pagam despesa com educação e não se beneficiam disso. Aí o cara que é rico se beneficia. Aí eu peguei e falei: olha, eu acho que é injusto por causa da nossa Constituição. A Constituição diz que o Estado brasileiro tem que educar o cidadão. Então, se é o Estado que tem a obrigação de educar, toda a educação deveria ser a cargo do governo, a cargo do Estado. Ele não diz na Constituição que eu, Marco, tenho que me educar. Então, aí eu discordo quanto a isso. Tá? Essa questão das despesas com faculdade no exterior, mas na hora que você informar que é instrução no exterior, ele já se configura automaticamente para não exigir o CNPJ. Tá? Aí eu tenho que colocar lá instrução no Brasil, instrução no exterior. Despesa médica no Brasil, despesa médica no exterior. Tá? Que é para poder o sistema se adequar à característica da despesa. Tá? Então tem que configurar isso direitinho. Tá? Que isso tudo nós vamos praticar. Saiu o sistema, nós vamos praticar. Tá?
campo a campo. Nós vamos ler, estudar, detalhar cada campo da declaração. Ficha a ficha, campo a campo. Preenchendo, vendo como é que se comporta o que eu preenchi, o que eu não preenchi, para que nós tenhamos segurança para fazer a declaração e não tenhamos problema depois. Tá? A nossa meta aqui é malha fina zero. Tá? Não vamos cometer erros que é para não ter malha fina. E aí, tudo tranquilo?